Oi, pessoal, boa noite. Olá, boa noite. Gente, eu tô aqui com o Dr. Eduardo Cantelli, ele que é psicanalista, psiquiatra, e aceitou bater um papo aqui com a gente na live para falar um pouquinho a respeito de toda a preparação do emocional das nossas misses nos concursos, tanto nos concursos municipais, estaduais e até mesmo pro nacional. Porque esse é um quesito muito importante, muito além, né, da questão de preparação do corpo, de preparação do rosto, de passarela, oratória. O emocional também, ele vem junto com esse conjunto de quesitos para compor uma miss, um mister e fazer com que eles alcancem os seus objetivos. Então, basicamente, a gente vai falar sobre isso hoje. E eu gostaria que, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem aqui que a gente vai tentando responder. E também já temos várias questões, né, doutor Eduardo? O pessoal já perguntou bastante coisa aqui pra gente, a gente já tem umas perguntas aqui. E é importante, assim, na maioria das vezes a gente acaba fugindo um pouco de nós mesmos, né? Então aí que entra essa questão emocional, essa questão da psicologia, da psicanálise. Nós olhamos para fora, investimos em várias coisas externas, né? É óbvio que tudo é importante, a aparência, a preparação toda é importante, mas se você não estiver bem contigo mesmo, emocionalmente equilibrado, se você não tiver um mínimo de paz, tudo vai ficar muito mais difícil na tua vida. Então, essa questão é que é muito importante e é isso que a gente quer conversar um pouco aqui com vocês. É isso mesmo. Mas antes disso, por favor, se apresente pra gente. Então, meu nome é Eduardo Cantelli, eu sou médico, psiquiatra, trabalho com psicoterapia psicanalítica em Florianópolis e faço atendimentos online também. Já atendo há 20 anos, mais ou menos, né? Sou formado em Porto Alegre e a questão da psicanálise sempre foi algo que me chamou muita atenção, porque é uma ferramenta onde a gente tem a capacidade de nos conhecer mais. E quando você se conhece mais, você acaba conhecendo o outro e podendo ajudar a outra pessoa também. É uma questão muito íntima de cada um isso, mas todos têm esse potencial de autoconhecimento, porque a gente pode melhorar constantemente, pode melhorar sempre. E isso sempre me chamou muito a atenção. E quando eu entrei na medicina, eu não sabia certo o que fazer dentro da medicina, assim, eu entrei para fazer pediatria, mas quando eu descobri a psicanálise, eu fiquei fascinado, porque é algo que não tem uma rotina. Cada consulta é diferente da outra, mesmo com o mesmo paciente, e é uma troca muito, muito legal. Eu aprendo a cada dia com isso, porque você vai entrando na mente humana, que é uma das coisas mais fascinantes que existe, né? Então, assim, e por mais que parece ser uma coisa nebulosa, assim, o inconsciente, o que não é consciente para nós, ele é muito matemático. Então, no momento que você aprende a técnica de se observar, você leva isso para toda a tua vida. E isso é muito legal, você vive uma vida muito mais tranquila, muito mais alegre. É verdade. E esse foi um dos motivos para eu iniciar a minha aparição aqui na live. Porque a gente precisa olhar para dentro de si. Então, eu gosto muito de falar que a beleza vem de dentro e ela externaliza. A gente pode correr atrás de várias preparações físicas, passarela, oratória, mas aqui dentro é algo que a gente precisa realmente construir, né? Se conhecer. E isso leva tempo. E é necessário. É um aprendizado, né, pessoal? É um aprendizado. Pra vida, né? Todos os dias a gente pode aprender com a vida, com a gente mesmo, né? E a melhor característica essencial para que isso aconteça é se observar. É não deixar de lado coisas que a gente sente. É não se distrair ou não se permitir a se observar, a observar o que você está sentindo. Por mais que esse sentimento seja muito ruim, muito dolorido, isso é teu. E se você não abraçar isso, você vai deixar uma parte tua de fora, sem ser vista, sem ser entendida. É isso. Vamos começar então com as questões? Vamos lá.
olha só, a gente teve uma pergunta muito bem elaborada aqui, que é em relação à ansiedade. Justamente, né, nos concursos de beleza, principalmente, a gente se depara muito com essa grande questão. E a pergunta é a seguinte: querendo ou não, a ansiedade está muito presente em vários jovens e adultos. E em concursos de beleza, vemos que muitos sofrem com isso antes das avaliações, das provas oficiais. O que leva muitos com grande potencial a não se saírem bem. Então, a pergunta é: existe algo que pode ser feito como preparação antes de estar à frente dessas provas? E aí uma pergunta pra mim foi: e Fer, você já vivenciou algo parecido com essa situação em concurso de beleza ou na sua carreira de modelo? Vamos lá. Você quer as primeiras damas. Obrigada. Então, sim, já vivenciei muito isso. A ansiedade, ela está presente em todos os momentos, não somente durante o confinamento, durante as provas do concurso, até mesmo antes, né? Quando a gente está se preparando, quando a gente começa a se preparar para o concurso de beleza. A gente fica muito ansioso com tudo, porque são várias provas, a gente quer realmente se dedicar, fazer o melhor. E realmente me deparei com várias situações em relação a isso. Mas eu tive um grande mestre, principalmente quando eu fui pro Miss Brasil oficial, né, o Miss Brasil Mundo, que foi o Dr. Eduardo, que ele realmente me ajudou muito com essa questão. Ansiedade pra mim... Ela já é assim, pessoal, ela tá exagerando um pouco, né? Ela já tem isso, né? Vocês conhecem ela, né? Não, realmente, pra mim o que mais me deixava ansiosa era saber que eu tinha que enfrentar a parte da entrevista, que eu acho que também pega muito para muitas meninas, que realmente é uma prova muito importante no concurso. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou conseguir manter dentro de mim toda essa emoção, né? Toda essa ansiedade. E o mais importante para mim era realmente passar para todos os jurados quem sou eu, sabe? E eu sabia que se eu me mantesse ansiosa dessa forma e nervosa, eu não ia conseguir fazer isso. Então eu tive que trabalhar muito tempo antes de ir pro concurso a realmente me controlar a minha ansiedade. Que é impossível, eu acho, né, a gente não ficar ansioso nesses momentos, porque são momentos importantes. O organismo todo da gente, a nossa mente, entende que esse é um momento realmente que você vai entrar em contato com coisas que você não está acostumado, né? Então, é algo novo, e algo novo sempre é um gerador de ansiedade, assim. Então, qual é a resposta para essa pergunta, assim? Quanto mais você praticar algo, mais especialista, mais tranquilo você vai ficar com o que você faz, independente do que for. Então, algo novo sempre vai trazer um pouco de ansiedade. Mas é óbvio que tem várias coisas para se fazer nesse sentido. O ideal é que se comece a fazer isso antes. De novo, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente saber quem somos e o que queremos e qual é o nosso objetivo com isso, mais fácil vai ser aceitar as consequências. Porque o que a gente pode fazer é o que nos cabe. É a nossa parte interna, é o nosso cuidado, é a preparação toda para um concurso que quem faz esse tipo de coisa sabe o que é, todo o trabalho, né? Mas o que não depende de nós, não tem como a gente controlar. E o nosso cérebro, ele tem essa necessidade de controlar tudo, de organizar tudo. Então, no momento que a gente sabe disso, que a gente não pode controlar tudo, que várias coisas são incontroláveis, isso por si só já vai diminuindo a ansiedade, porque você vai fazer a tua parte, né? E o resto não depende de ti. Justamente. Imagina o quê? O que um corpo de jurados quer ver, né? Quer saber numa entrevista? Você. Quem você é? Quais são os teus objetivos? A tua autenticidade. Né? Então, quem melhor que se conhece, né? Do que você mesmo. É isso que acontece. Então, se você começa a parar e pensar o que essa prova quer de mim, por exemplo, na entrevista, e começar a olhar com outros olhos e não como um monstro que tá ali, vai ficar muito mais fácil. E foi assim que eu fiz. Nesse exemplo, né, como eu mencionei, a entrevista foi dessa forma pra mim, mas eu consegui parar e pensar, gente, é sobre mim, quem sou eu, o que eu quero com o concurso, qual é o meu objetivo. E no grande dia,
foi algo muito natural. Eu fui eu mesma, eu consegui demonstrar tudo aquilo que eu queria, passar para todos os jurados ali. Porque E justamente fluiu, você estava né? se questionando, né, Fê? Você estava percebendo o que você queria com aquilo, né? O problema é que nessas horas surge a vergonha. A vergonha é uma das coisas que leva à ansiedade, né? E da onde vem a vergonha? Tipo assim, se a gente for, né, teorizar um pouco aqui. A vergonha, ela vem do ideal de ego. O que é o ideal de ego? É a gente se achando o ideal. Como seria se eu fosse ideal? O ideal de mim mesmo, a Fernanda o ideal dela mesma, você o seu ideal. No momento que você se dá conta que tu não é aquele ideal, então aí já vem um medo, uma insegurança, porque eu não vou ser o meu ideal. Só que a gente nunca vai ser o nosso ideal. A gente está sempre em construção, sempre evoluindo. Então, se você se dá conta disso, você se aceita naquele momento presente que você está, em construção, com várias limitações, porque somos humanos, né? E fica muito mais fácil de lidar com esse algo novo, com esse inseguro. Né? Mais ou menos isso. É verdade. Vamos para outra pergunta? Vamos lá. Como lidar com as críticas de uma maneira saudável? Essa é pra mim? Então, eu acho que, de novo, se você tá seguro contigo mesmo, não seguro com o mundo, porque a insegurança, ela existe sempre, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas se você sabe quem você é, o que você quer da vida, né? Quais são tuas motivações e, essencialmente, o que você está fazendo com a tua vida, a crítica, ela vai vir para te pensar sobre ela, ou ela simplesmente vai vir e não vai te atingir de alguma forma, porque vai ser uma visão extremamente superficial do outro para ti. O julgamento é algo muito fácil de se fazer, né? Mas é extremamente superficial e, na maioria das vezes, um grande preconceito, né? Julgar a outra pessoa, porque a gente não sabe qual é a condição dela, o que ela fez para chegar até ali, o que ela passou para estar nesse momento. Então, assim, como lidar com a crítica? Se você se conhece, você vai ou olhar para a crítica, e se é uma pessoa que está te criticando construtivamente, óbvio, você vai prestar atenção. Se é uma pessoa que gosta de ti, que sabe que se ela está falando aquilo para você melhorar, você vai prestar atenção nisso e vai usar essa crítica para se observar ainda mais. Mas se é apenas uma crítica, bom, então vai entrar por um lado e sair pelo outro, né? Porque você está seguro contigo mesmo. Eu sempre levo pro lado de analisar se realmente isso vai ser favorável para mim, se vai fazer com que eu cresça, ou se não, se é uma crítica só por... Destrutiva, né? Então, de que forma os pais têm que lidar com o emocional de seus filhos em concursos ou agências em relação ao não? Nós, como modelos e misses, a gente se depara muito com o não, ele é uma constante e é super normal, né? Só que realmente, lidar com o não é que é o difícil. Como que a gente consegue... Como que, no caso, a pergunta foi direcionada aos pais. Como que os pais podem auxiliar os seus filhos ou como podem... É legal essa pergunta, porque dependendo da idade da criança, elas não estão preparadas para algumas coisas. Às vezes nem mesmo os jovens, né? Então, porque tem a ver com o amadurecimento, com o entendimento do que é aquele não, né? Se a criança leva para o lado pessoal, que ela não foi escolhida, não foi aceita num concurso, não foi aprovada e tal, e ela leva aquilo para o lado pessoal, vai minar a autoestima dela, obviamente, né? E pode ser até um trauma para depois a vida adulta dela. Então, os pais, antes disso, eles têm que entender se a criança tá legal para participar disso, porque é uma competição, querendo ou não, né? É uma competição, ela vai competir com outras pessoas para disputar um título ou algo do gênero. E nesse sentido, a criança pode ser preparada antes, né? Quanto mais os pais conversarem com seus filhos sobre isso e eles entenderem que eles podem ganhar ou eles podem, mas a chance de eles perderem, de eles não conquistarem um título é muito maior, porque são vários candidatos, às vezes para um título só, vai ficar muito mais fácil deles encararem o não, né? Porque o não faz parte da vida, né? A gente recebe muito mais não do que sim. É verdade, muito mesmo. Como identificar o famoso cansaço psicológico? Ah, legal isso.
porque às vezes o cansaço é só um cansaço físico mesmo, né? Mas o esgotamento psicológico, o que a gente chama de estresse também, né? Pode-se dizer que a ansiedade e o estresse é a doença do século, né? Mas eles não são normais, eles não são da nossa natureza. A nossa sociedade atual vive isso pela confusão, pelo caos que a gente vive socialmente, né? A mudança de valores, etc. Então, assim, esse cansaço psicológico, ele tem muito a ver com a própria cobrança que você tem contigo mesmo, né? As expectativas que você cria na sua vida e que talvez não são necessárias, né? Porque é muito diferente você buscar o superficial do que buscar o necessário, né? Poucas coisas são necessárias na vida, né? A maioria das coisas são supérfluas. Então, se você fica preso ao que não é necessário, você pode ter muito mais dificuldade, muito mais ansiedade, muito mais estresse. E a mente humana é o órgão do corpo que mais consome energia, que mais te cansa se ela está contra você. Como contra você, né? Freud dizia uma frase mais ou menos assim: a gente é inconscientemente controlados e conscientemente confundidos. Por que isso? Né? Porque a gente não entende a nossa natureza, a natureza da mente. A mente é uma fábrica de pensamento, pensa constantemente. E se você atua aqueles pensamentos e não raciocina eles, não pensa esses pensamentos, eles vão te levando para onde? Para qualquer lugar. Entende? Então, quanto menos tu se observar, mais fácil vai ser você sentir esse cansaço emocional, esse cansaço psicológico, porque a ansiedade e o estresse são o que mais cansa realmente a mente, o que mais desgasta, né? E realmente, uma pessoa chega em um estado depressivo, às vezes de tanto estresse, de tanta ansiedade, né? Hoje se sabe que a depressão é uma das coisas que mais onera a saúde pública no mundo todo, né? Como começar a construção da inteligência emocional? Muito interessante essa pergunta, porque é uma construção realmente, é uma construção, eu diria assim, ela deveria vir de berço, mas como que vai vir de berço se os pais não têm isso? Né? É algo que no meu ver tem que ser colocado nas escolas, tem que ser colocado em vários lugares. A psicologia devia ser uma disciplina, entende? Para as pessoas se observarem, porque tem uma historinha bem legal que fala assim, que tinha 3 deuses conversando, eu já te contei essa, né? E 3 deuses conversando e eles queriam decidir onde eles iam colocar o segredo do universo. Olha só, os seres humanos não poderiam saber onde estava o segredo do universo. E aí um deus falou: a gente vai colocar na montanha mais alta da Terra. Lá o ser humano nunca vai procurar. E aí eles falaram: não, claro que vai, o ser humano é inteligente, daqui a pouco ele escala lá e já consegue e já conquista o segredo do universo. Outro fala: não, então a gente vai colocar na maior profundeza dos oceanos, porque o ser humano vai para outro planeta até, mas não vai lá e não vai conseguir. Óbvio que não, ele vai dar um jeito, vai construir um submarino, e o ser humano é super inteligente, vai descobrir o segredo do universo. Os deuses contra a gente, né? Até parece. E aí o Deus mais velho, mais sábio, falou assim: eu já sei, eu vou colocar o segredo do universo dentro do próprio ser humano. Lá ele nunca vai buscar. E é isso que a gente faz, na maioria das vezes, né? A gente não se olha, a gente olha o externo. Por quê? Tem uma explicação biológica para isso. Se a gente for ver, os nossos 5 sentidos são para fora. A visão, a audição, o tato, o olfato, né? A percepção, a consciência é que é para dentro, é insight, né? Que a gente chama. E se a gente não se dá conta de que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa se conhecer, a gente passa pela vida sem aproveitar muitas coisas ótimas que a vida tem para nos dar. Então a construção, nesse aspecto emocional, ela tem que ser uma constante. Ela não é assim como uma faculdade ou como um curso, não. É uma questão de você querer se melhorar sempre, querer evoluir sempre, até porque, né, nós estamos em constante evolução. Basta querermos seguir nessa direção, né? Não tem como começar e finalizar daqui, sei lá quanto tempo. Né? Até porque quando você começa a descobrir esse gostinho de que entender algumas coisas te liberta muito e te faz crescer muito, e te faz com que tu se sinta muito mais feliz, mais alegre, você não para de fazer isso, né?
E que incrível, né? As perguntas acabam levando a gente para vários aspectos da vida. E não só a questão de concurso, né? Então a gente pode ter isso pra vida, ensinamentos como esse pra vida toda, e não só em relação ao concurso. Mas como isso também entra em concurso de beleza. Porque se você se conhece, fica muito mais fácil, né? Você conseguir passar por todos os desafios que um concurso de beleza ele te proporciona. Não somente durante o concurso, lá na noite final. A gente fala disso já no pré-concurso, digamos assim. Quando você começa a se preparar para ir para o confinamento. Que são dias que você fica junto com outras candidatas e tendo que conviver, né, com elas, fazendo diversas provas. E realmente esse momento te coloca em vários desafios. Então, a gente pode puxar um pouco essa conversa para esse lado também, né? Claro. Como que as candidatas elas podem lidar com esse momento que realmente causa muita ansiedade, muito estresse, justamente porque ela quer dar o melhor de si, mas muitas vezes deixa que esses sentimentos atrapalhem muito elas. Então elas podem lidar com várias situações que, por exemplo, acaba atrapalhando realmente, claro, né? Desvirtuando ali do foco, que é justamente dar o melhor e se mostrar da melhor forma, né? Então, eu acho que, não querendo te cortar, mas acho que a melhor forma de fazer isso, assim, e vendo até, acompanhando um tempo a Fernanda, quando ela vai nos concursos e tal, e alguns eu acompanhei, quando eu conversava com ela no meio das provas, né, ela dizia assim, uma coisa muito interessante que eu acho que ela tinha feito a parte dela, sabe? E isso eu acho muito legal, assim. Ela fez o que ela tinha que fazer, o que ela precisava fazer. Ela não sentiu que ficou devendo ou que não fez. Ela fez o que ela podia. E aí o resultado não estava mais nas mãos dela. E isso deixa a pessoa tranquila, porque mesmo que o resultado não seja o que você espera, vai te deixar bem, né? Porque você sabe que você fez a sua parte. Justamente. Né? E a questão também da expectativa. A gente cria muita expectativa. Muita. A gente tá lá e tá criando expectativa a todo momento. E justamente, né? Isso que eu não quis fazer. Eu tentei não criar nenhuma expectativa. Eu fui realmente... O Will até tá perguntando. O Will tá fazendo uma pergunta. Qual foi sua maior dificuldade nos 3 concursos que participou? Justamente, eu acho que não foge do nosso assunto, Will. A dificuldade maior justamente é conseguir manter o emocional no lugar que ele tem que ficar, né? Manter ele ali e externalizar as coisas que eu queria realmente passar, quem era eu, o que eu tava fazendo ali, independente se o resultado era ganhar ou não o concurso. Porque, pra mim, se eu conseguisse mostrar para todas as pessoas quem eu era, o que eu estava fazendo ali, qual que era o meu objetivo, e o que eu queria com aquilo, para mim já era uma grande vitória. E sem dúvida eu consegui ir além dessas dificuldades e conseguir vencer a mim mesma, que eu acho que esse é o principal. Se você for com o seu objetivo em mente, que é se melhorar, ou enfim... Sabe, além de ganhar um concurso de beleza, você consegue. Eu digo que o meu maior objetivo dentro dos concursos de beleza foi conseguir evoluir. E, gente, eu evolui muito ao longo desse tempo todo. Quem me conhece, quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe disso. Então, eu me sinto super vitoriosa, independente de resultado de concurso, justamente por causa disso. Porque eu tracei o meu objetivo, que justamente era me melhorar, era aprender, era me mostrar quem eu era. E resultado, vocês sabem, foi isso. Eu consegui conquistar isso dentro de mim mesma. Consegui vencer os meus desafios. E eu acho que em concurso de beleza justamente é isso, né? Se a Miss, ela não sabe qual é o objetivo dela realmente, o que ela quer com o concurso de beleza, qual é o objetivo dela se ela ganhar... Eu acho que acaba se perdendo durante o caminho, né? Claro. Porque assim, se a gente for pensar,
né? O que a gente quer com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, com os nossos ideais, com o concurso de beleza, ou seja, qual for o trabalho, o que a gente se dispor a fazer. Se tu não fizer isso com alegria, né, com vontade, vai ficar muito ruim, vai ficar muito limitado, você vai sofrer com isso, né? Você vai criar muitas expectativas, mais expectativas, você vai se frustrar. Então o que eu vejo da Fernanda, assim, é que ela sempre foi com muita alegria para isso tudo, sabe? Ela foi com muita disposição, com muita garra, com muita vontade. E é justamente isso, ela não foi para vencer outras pessoas, ela foi para evoluir sempre. E isso é muito legal, porque você não vence ninguém, você só vence a você mesmo, né? Se você tem que ter um parâmetro de melhorar, para melhorar no dia seguinte, amanhã na tua vida, você tem que se comparar com você hoje. Não adianta você se comparar com outra pessoa qualquer no mundo, porque é outra pessoa, tem outra história, tem outra vida, tem outro pensamento, tem outro sentimento. Então se compara a você hoje, e aí você vai ver como é que você vai estar amanhã, se evoluir um pouquinho ou não. E aí você começa a se questionar o que você quer da sua vida. Em tudo que a gente faz. Independente do concurso. Muitas pessoas vieram me falar, nossa, Fê, mas eu não sei o que perguntar, porque eu não tenho nada a ver com concurso de beleza, não sou Miss, não sei o que. Eu falei, gente, não precisa ser Miss. Você não precisa estar num concurso de beleza. Porque a nossa conversa vai muito além disso, né? São coisas que você leva pra vida, são aprendizados que você leva pra vida. E o Miss, entrar no mundo Miss, justamente foi isso pra mim. Foi um aprendizado muito grande. Também na questão do Beleza com Propósito, por exemplo, que é você realmente ajudar o próximo, criar um projeto social, levantar a bandeira do seu projeto e mostrar para as pessoas qual é o seu objetivo dentro disso, me fez evoluir muito também. E até mesmo lidar com todo o confinamento do concurso, voltando à pergunta do Will ali, por exemplo, no Miss Brasil, em que eu não era a favorita, né, assim, digo, em relação... Pra eles, né? Pra mim, ela sempre foi. Ficando sem graça em 3, 2, 1. Mas eu digo em relação, por exemplo, aos IGs que acompanham os concursos, a toda a torcida. Eu fui como Miss Caminho dos Príncipes, que é uma região de Santa Catarina. Então, eu não fui como favorita nesse concurso, né? As favoritas eram quem era realmente lá dos estados maiores e tal, que tinha realmente uma torcida maior, enfim. E eu fui lá, eu fui fazendo a minha parte sem ficar só vidrada naquilo. Isso foi algo que também meu coordenador municipal, o André, com o Pedro, sempre me falaram. Fê, esquece as outras candidatas, esquece. O maior erro que você pode cometer no concurso é ficar se comparando, exatamente, se comparando com as outras. Ah, não, mas porque ela, olha só a quantidade de comentários que ela tem numa foto, ou, nossa, olha, sabe, fica comparando, simples coisas. Durante o confinamento, por exemplo, digamos, Miss tal tá melhor vestida, ou foi melhor em determinada prova. Acho que a gente perde muito tempo cuidando dessas questões que não vão agregar nem um pouco. Que são detalhes. São detalhes. Muito pequenos. Então, no final da história, como eu dei o meu melhor, eu sabia o que eu queria ali dentro e eu fui em busca de atingir esse objetivo, que no caso era me melhorar, era aprender, era evoluir e era mostrar que realmente estava ali com toda a minha força, minha alegria, minha determinação, que eu acabei indo além, atingindo muito mais. Achava, Ai, obrigada. Queria usar as palavras certas. Exatamente, eu consegui atingir muito mais do que eu imaginava e muito mais do que as outras pessoas imaginavam. Justamente as pessoas que estavam torcendo para as favoritas. Então, foi também uma surpresa para mim isso e eu fiquei muito feliz. E realmente concretizou, né? Tudo isso que antes do concurso eu vinha pensando, eu vinha com pessoas do meu lado me ajudando, me falando sobre isso. Não precisa olhar para os outros, olhe para si mesmo, construa você, o que você quer, quem você é, o que você quer com o concurso e vai. Acredite e vai. E eu acho que uma característica tua, Fernanda, que muita gente pode acabar
se identificando ou se espelhando em ti é que tu aceita os desafios, sabe? Você não fica na tua zona de conforto, e isso é muito interessante, porque no momento que a gente se coloca no confortável, a vida de certa forma perde o brilho, né? A gente até pode achar que se sente mais seguro, mas não é verdade, porque a gente vai para o mesmo lugar, todo mundo vai para o mesmo lugar. Se começar a pensar quanto tempo de vida a gente tem, que é muito curto, você não vai querer ficar parado, você vai querer ir atrás do que você acredita, do que você sonha, do que você pensa, do que te dá alegria, né? E falando nisso, assim, até, mas como que eu faço para saber o que eu gosto, o que eu sei? Não é nem o que você vai fazer, entende? É no momento que você está feliz contigo mesmo, que você está tranquilo, que você está alegre, você consegue ter muito mais clareza das coisas. Então, nesse momento é que você deve estabelecer algum objetivo, alguma meta, algum sonho, entendeu? E não quando você está confuso, quando você está triste, quando você está deprimido, porque a gente tem os altos e baixos. Quando você não está bem, esquece, não planeja, não faz planos, não sonhe, apenas cuide de ti mesmo, porque isso vai passar, e aí você vai te melhorando. E esses momentos que a gente considera ruins vão passando, vão ficando cada vez mais, ficando menores, entende? Agora, se você começa a querer resolver a tua vida quando você não está bem, aí que a coisa começa a complicar. Aí você começa a se cobrar no momento que você não está bem. E quando você não está bem, você precisa se cuidar e não se cobrar, né? É verdade. Tô tentando ler aqui, lidando com minha miopia e astigmatismo, os comentários. Deixa eu ver aqui, gente. Como você reagiu às críticas ao ser coroada Miss Supranational Brasil? Yes, isso mesmo. Então, foi aquilo que a gente tinha falado no começo, ou um pouco antes, em relação às críticas construtivas. Na verdade, eu lido com as críticas justamente desde quando eu comecei no concurso. E foram muitas críticas e foram elas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, a me tornar quem eu me tornei e a me melhorar. Então, eu lidei de forma muito, muito positiva com todas as críticas que eu recebi, justamente porque eu tive como lidar com isso, como receber essas críticas. Se eu via que a crítica realmente era construtiva, era pra me melhorar, era algo que realmente ia me fazer evoluir, eu aceitava. Senão, eu simplesmente agradecia e bola pra frente. Tem mais um comentário aí, Fê. Eu adorei. Eu tô lendo aqui alguns comentários, alguns elogios. Gente, eu vou agradecer de forma geral. Muito obrigada. Eu vou ler cada uma com muito carinho. Mas vamos focar agora nas perguntas. Né? Eu achei que fosse uma pergunta. Sim. Vocês são os amores. Eu acho, né? Como foi pra Olha você? só. A Elis, maravilhosa Miss Brasil, mundo. Fê, como foi pra você se comunicar com as meninas em outras línguas no concurso internacional, quando eu fui pra Polônia representar o Brasil no Miss Supranational? Gente, eu fiz inglês quando era pequenininha, aquele inglês básico que todo mundo faz, e não dei continuidade ao curso de inglês, justamente porque eu queria focar nas minhas graduações. Hoje eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas e também em direito. Então, eu dediquei boa parte do meu tempo a estudar essas duas faculdades que eu sempre quis fazer. E deixei o inglês de lado. Mas quando comecei no concurso, quando eu tava ali no Miss Santa Catarina, indo pro Miss Brasil, eu comecei a fazer aulas de inglês com meu professor Navi. E ali a gente começou a ver mais, a praticar um pouco mais. Mas justamente, quando eu fui pra Polônia, é que foi o momento. Porque... De pôr em prática. Porque justamente é diferente quando você convive com meninas que só falam outras línguas. Nem era só inglês. Então, acabava que era muito difícil. Muito difícil. Tanto compreender como falar, me comunicar. Mas, ao longo do confinamento, de todo o período de confinamento, que foi mais ou menos um mês, eu consegui fazer isso muito bem. Mas a minha grande dificuldade era realmente falar, porque eu entendia muito bem, sabia realmente o que eles estavam falando, mas me comunicar e responder era a grande dificuldade. Mas isso foi melhorando durante os dias de confinamento e eu consegui
desenvolver ali, não sei como, porque quando a gente começa a praticar, vai fluindo. Isso é incrível, adorei. Acho que foi uma experiência incrível pra mim isso, e realmente foi desafiador. Mas eu consegui esse desafio, realmente consegui me comunicar muito bem na hora das entrevistas, quando eu precisei conversar. Tinham candidatas também que me ajudavam, inclusive concorrentes a mim. Então a gente... Simpatia ajudou, né? Falar a verdade. A gente acaba criando laços e realmente eu criei muitas amizades durante esse concurso, foi muito, muito legal. Mas respondendo essa pergunta, Elis, eu fiz de coração, sabe? Eu acho que isso também impacta muito e consegui fazer o meu melhor. Independente de resultado, eu tenho certeza que foi muito bom pra mim e pra todos que estavam assistindo. Acabei respondendo a experiência aqui, a outra pergunta dela sem querer. Isso mesmo. Pessoal, vocês podem ficar bem à vontade para enviar as perguntas, tá? Isso mesmo. E também em relação... Depois do concurso, né, gostaria de falar sobre isso. Depois do Miss Supranational, que eu voltei, que vocês viram, eu tive a experiência de participar desse concurso, não me classifiquei. No momento que eu não fui chamada nessa hora, eu fiquei realmente muito triste, porque eu acreditei que eu tinha ido muito bem nas provas, aí vem a questão da expectativa. Mas, infelizmente, eu me classifiquei. Mas aí, depois disso, a gente nunca sabe, né? Isso é uma das questões também que a gente ia conversar. Que é em relação aos objetivos. Às vezes a gente estabelece um objetivo pra gente e vai atrás daquilo como se fosse só aquilo. A gente acaba parando de enxergar que existem outros caminhos, que a gente às vezes nem imagina que pode existir. E aí eu aceitei aquilo e falei, tudo bem, né? A gente nem sempre ganha mesmo, e eu quero ganhar, né? Ganhar pra mim era ter aceitado aquele desafio e ter feito o meu melhor novamente. Nunca nem imaginei sair do Brasil, nunca tinha saído do Brasil antes, muito menos representando o país num concurso internacional. Então, ok, tudo bem. Fiquei plena e feliz com aquilo e continuei meu caminho. E olha só, fui descoberta durante o concurso por uma agência que me chamou para modelar fora do Brasil. E em menos de um mês, nem sei, porque foi tudo muito rápido, eu já estava na Turquia, modelando lá. E tudo isso justamente por quê? Porque eu tinha passado e trilhado todo esse caminho até chegar no concurso lá na Polônia, no Miss Supra, representando o Brasil. E tudo isso abriu uma porta enorme pra mim que eu, de novo, me atirei, me joguei. E tive uma experiência incrível na Turquia, onde eu modelei e tinha um contrato de 3 meses, mas infelizmente por conta do coronavírus eu tive que voltar. Mas foi um sucesso, eu trabalhei todos os dias, foi maravilhoso. E eu gostaria de deixar esse exemplo para as meninas que estão assistindo, que vão assistir depois, que é justamente, você pode ter um objetivo, você pode lutar por aquilo, mas não fecha teus olhos, sabe? Deixa tudo muito aberto, deixa tua mente aberta para todas as possibilidades que possam surgir com aquilo. E faça sempre o seu melhor, independente do que for. Eu acho que a questão do objetivo é algo realmente muito importante falar sobre isso. Eu acho que sim, porque às vezes a gente fica preso a só aquilo, né? E tem uma frase que diz, que eu acho muito interessante essa frase, que as oportunidades são tão raras quanto o ar que a gente respira. Ou seja, as oportunidades existem sempre, é só estarmos preparados, abertos para elas, né? E de novo, saindo de uma zona de conforto, saindo de um conforto, né? Estando disponível, né? A fazer o que você sente que precisa fazer, independente do resultado. Você vai estar se melhorando sempre quando se coloca nesses desafios. E aí as oportunidades surgem, né? E aí muita gente fala que isso é sorte, né? E aí eu acho legal porque a sorte ela pode ser algo que, na verdade, é quando você está preparado e surge uma oportunidade. Isso é sorte, né? Porque você está preparado quando aquela oportunidade surgiu. Se você não está preparado, a oportunidade surge, você não consegue e você diz que tem azar. Então a sorte é muito relativo também. Né? Depende muito de ti, de tu se melhorar, de tu fazer o que é possível fazer. Né? O seu melhor, né? De acordo com aquele momento. Exatamente. Aí a gente perguntando se eu pretendo participar de outra franquia. Gente, eu não sei.
Na verdade, eu não sei mesmo. Eu quero viver um momento aqui que até o concurso. E fiquei muito feliz em poder voltar, né? Apesar da circunstância, em voltar e poder realmente participar da próxima coroação. Teremos aí Miss Supranational Brasil 2020, se Deus quiser. E aí eu tô muito feliz por conta disso também. Mas, gente, eu não sei, ainda não tenho nada em mente. Estou aberta às oportunidades, como falei anteriormente. E é isso, vou tentar ler aqui. Tem gente até que me mandou pergunta em caixa alta. Ai, gente. Ai, obrigada. Ó, o Brasil é uma potência em concurso de beleza, porém muitas representantes maravilhosas, por sinal, acabam não se classificando nos concursos, né? O que acha que falta? É muito relativa essa pergunta, né? É muito relativo, não tenho a mínima ideia do que possa ser. Eu sei que realmente as nossas candidatas são muito bem preparadas, a gente tem muitos exemplos. Mas por quê não se classificam? Vai além da Miss, eu acho, vai muito além da Miss. Não depende só de uma pessoa, não depende só da preparação, não depende só de uma representante, né? Depende também da organização do concurso, o que eles buscam. Nem sempre a gente tem como saber, né? Principalmente até no concurso que eu participei, né? No Miss Supra. Eu não tinha como saber o que eles realmente queriam. A gente analisou, eu com a Live Treinamentos, a gente analisou muito, assistimos concurso por concurso, mas nunca ficou realmente claro o que eles queriam realmente, né? Então é muito relativo, a gente não tem como saber. Mas eu espero que as misses não desistam por conta disso, porque realmente é um fato, mas a gente não tem como saber, infelizmente. Mais dedicação das meninas, melhor organização nacional, se existem cartas marcadas, é uma incógnita, né? Então, pessoal, é sempre assim, porque sempre tem uma tendência, né? As pessoas são tendenciosas por natureza, então, assim, é muito difícil a imparcialidade. Mesmo um jurado que está lá analisando a menina, ele vai ter um gosto pessoal e isso sempre vai influenciar. E mesmo a própria franquia, né, Fê? Algumas vezes a franquia quer uma modelo específica, né? Que é uma mídia específica, né? Depende muito, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro nisso, né, Elis? Quando participamos do Miss Brasil Mundo, tinham diversas meninas maravilhosas, né? Mas o que os jurados realmente queriam? Eles queriam as meninas que mostravam que já tinham um certo nível de preparação bom, porque tinham que enfrentar o internacional, né? E o que era o internacional? Tinha ali a franquia do Miss Brasil, do Miss Mundo, né? Que foi, no caso, a ganhadora Elis, que ela estava realmente com um perfil apto para isso, né? Para ir para o Miss Mundo e participar do concurso. E eu, como fiquei em vice, eu acredito que os jurados escolheram dessa forma. Viram que o meu perfil se encaixava muito mais para o Miss Supranational do que para o Miss Mundo. E eles, justamente, muito mais pro Miss Mundo do que pro Miss Supranational. Então, entendeu? Eles têm que realmente tomar essa decisão. E eu acho que foi muito justo. Foi realmente algo que ficou muito claro pra mim quando foi anunciado. E basicamente é isso. Então, não depende só da participante, não depende só da franquia, dos diretores nacionais, enfim. É uma junção de vários elementos e não depende só da gente, infelizmente. Gente, muito obrigada pelos elogios. Eu tô lendo aqui e tá difícil não falar sobre eles. A Paraíba me ama. Até patrocínio já tô ganhando aqui nessa live, gente. Que coisa maravilhosa. Obrigada. Clareamento dental, obrigada. Pretende participar do Miss Brasil? Gente, como eu respondi, não sei ainda se eu pretendo participar de concurso. Vamos ver. Você pretende ficar no Brasil? Olha, não pretendo ficar na minha casa atualmente. Não sair da minha casa. Porque agora, né? Inclusive, esse é um assunto também que foi questionado em relação à situação que a gente está enfrentando, em relação ao coronavírus, né? Que é algo que, além da gente enfrentar toda essa situação de isolamento social, de ter que ficar realmente em casa, tomar todos os cuidados,
isso gera muito estresse, né? Muita ansiedade. As pessoas têm que ficar com elas mesmas e têm que enfrentar todo o sentimento que vem em relação a isso. Então, é uma situação difícil também desse lado emocional Tem menos fugas, né? Porque a gente acaba se distraindo com muitas coisas, né? Se divertindo com várias coisas quando a gente quer fugir da gente mesmo, assim. Claro que diversão é legal e tal, mas muitas coisas que a gente faz acaba sendo para não se olhar. E esse pode ser um momento muito interessante, né? Para se melhorar. Porque, assim, a gente é uma ferramenta que precisa sempre de aprimoramento, é isso que a gente está falando aqui. Então, se você consegue usar um tempinho desse tempão que a gente está tendo de quarentena para se olhar um pouco, para se perceber, para quem gosta de meditar, quem gosta de fazer yoga é uma ciência espetacular. Se você não conhece muito, dá uma estudada nisso, tem um monte de coisa na internet sobre isso, assim, é uma das ciências mais antigas que consegue cuidar do corpo, da mente, das emoções, da nossa energia de uma forma muito legal, sabe? A meditação também, por que a meditação faz bem, né? Às vezes é estranho, meus colegas psiquiatras, médicos me ouvindo eu falar de meditação, mas é algo, até pela minha experiência pessoal com isso, a meditação ela faz com que tu observe, com que tu te observe teus pensamentos, o fluxo dos teus pensamentos, e aí você consegue se distanciar um pouco deles, não atuar esses pensamentos, porque o cérebro produz todo tipo de pensamento. E se tu ficar envolvido com eles, tu vai ficar maluco, tu vai ficar ansioso, tu vai ficar estressado, tu vai ficar pulando de galho em galho e não vai conseguir seguir uma linha em frente. Você vai ficar girando em círculos e não vai para lugar nenhum. Então, no momento que você observa, consegue começar a se observar o que teu cérebro está te dizendo, e aí você escolhe o que você quer pensar e o que você quer fazer e não fica mais à mercê desse cérebro, que é algo muito potente, e usa ele a teu favor, e isso é uma mudança extraordinária na tua vida, assim. A psicanálise, a psicoterapia te ensina isso também, mas se você não tem condições de fazer isso nesse momento ou nesse período de isolamento, você pode se dedicar de várias outras formas ao teu aprimoramento pessoal, né? Ao teu cuidado com a alimentação também, né? Ao cuidado com o teu corpo. Eu acho muito legal uma frase também que mede, que é meio que um termômetro para ver como é que a gente tá. Já te falei, né, filha? A gente assim, mente alegre, corpo vibrando e coração cheio de amor. É uma frase até meio romântica, né? Mas se você observar, se o teu coração tá cheio de amor, ou seja, ele está sem raiva, ele está sem angústia, ele está sem ódio, você vai ficar muito mais fácil desfrutar a tua vida, né? Aceitar uma crítica, por exemplo, e saber que é do outro aquilo e não é teu, né? Tu não vai levar para o lado pessoal, né? A mente alegre, tem coisa melhor, você está convivendo, você está conversando com uma pessoa alegre, entendeu? A energia dela muda, o ambiente muda. Então, assim, isso é o mínimo que a gente pode levar para o outro, né? Porque senão, qual é o sentido de uma vida de sociedade, né? Sofrimento, a gente já tem muito sofrimento, né? Então a gente pode se melhorar. Um outro ditado que diz o que de melhor a gente pode fazer pro outro é cuidar de nós mesmos. No momento que você cuida de ti mesmo, você vai fazer muito bem pro outro, naturalmente, sem esforço, né? É verdade, isso tem tudo a ver com a situação que a gente tá realmente enfrentando, né? Se a gente olhar tá tendo tempo pra isso agora, né? Não tem mais desculpa nessa quarentena. Não tem desculpa mais. Na sua opinião, qual o maior desafio do mundo Miss brasileiro? Gente, acho que é realmente aquilo que eu comentei, sabe? Independente de quem seja, acho que o maior desafio que uma Miss pode ter é realmente ir além aquilo que ela estava esperando, sabe? Ela conseguir enfrentar os seus próprios medos, seus próprios desafios e se sentir vitoriosa com aquilo, né? Conseguindo passar por tudo isso. Como foi seu primeiro concurso? Como foi? Como foi seu primeiro concurso? Meu primeiro concurso foi em 2017? Acho que foi 2017. 2017. Em 2017, eles fizeram um concurso para Miss Joinville 2018, isso.
sempre um ano antes no final do ano, para poder ter todo um período de tempo para preparação. E ainda bem, obrigada André e Pedro por isso, porque eu tive mais tempo para me preparar. Então foi um concurso na minha cidade, em Joinville, em que eu disputei com outras candidatas, acho que foram 12, 15 candidatas, não foram muitas. Mas foi um evento lindo, foi um evento maravilhoso, foi minha primeira experiência, assim, numa passarela, realmente, e tendo que, ali, sabe? Uma novidade total, né? realmente, com outras meninas, foi realmente tudo muito novo pra mim. E aí, ali, eu passei por todas as provas, como um concurso que vocês sabem como é, do Nacional, por exemplo, onde teve entrevistas, teve prova de corpo, prova de rosto, passarela, e eu fui naquela coisa, sabe? Vamos ver no que dá. Eu acho que não vou ganhar, mas vamos lá, vamos ver. Você foi com poucas expectativas, Nenhuma. Né? Porque justamente eu fui convidada a participar pelo Pedro. E até desconfiei na hora, sabe? Assim, meu Deus, gente, da onde eu, como concurso de beleza, nunca imaginei que eu pudesse participar de um concurso ou que eu pudesse ganhar um concurso de beleza. Mas eu vou contar um segredo pra vocês, eu já tinha falado isso pra ela há 6 anos atrás. É verdade. Investe nisso, Fê. É verdade. Eu acho que daí, nesse momento, uma luz surgiu, assim, sabe? Meu, por que não? Né? E aí foi que eu conversei com várias pessoas e me questionei, será que é isso mesmo? Porque eu sabia que a partir do momento que eu aceitasse, eu ia me jogar. Eu ia realmente me jogar, fazer o meu melhor, estudar tudo que eu tinha que estudar, fazer de tudo pra alcançar ali o meu objetivo, ou fazer o meu melhor, no caso, né? Que justamente é o meu objetivo. Então, só fazendo parênteses aqui, Fê, essa dedicação é muito importante, né? No momento que você se identifica com algo e você aceita aquilo, essa proposta, ou esse sonho, ou esse desafio, esse objetivo, você vai se dedicar muito, senão qual é qual que é a graça? A graça, né? De fazer algo... Não participa, então, né? Exatamente. Então, e se aquilo não tem a ver contigo, tudo bem, não tem problema algum. Você vai procurar algo que tenha a ver contigo, que você se identifique fazendo aquilo, Exatamente. que você perceba que aquilo vai te trazer algo, uma empolgação muito grande, uma alegria. Né? Sim, justamente. Foi tudo isso que eu fiquei pensando. Eu fiquei realmente um tempo pra conversar com eles e decidir se eu ia ou não, enfim. Mas eu fui. Eu fui porque eu sempre gostei do mundo da moda, eu modelava já, fazia alguns trabalhinhos e gostava muito, me identificava com a questão da passarela, porque estar num palco pra mim sempre foi um sonho. Eu desde pequenininha dançava. Pra quem sabe, em Joinville tem o maior festival de dança depois da Rússia, né, no mundo, no Brasil, que é do Balé Bolshoi, e eu participei 5 anos consecutivos desse festival de dança, então a dança pra mim era algo, eu amava. Mas quem sabe também, quem me conhece sabe, que eu sempre fui muito tímida, e aí eu tinha que lidar com essa questão também da timidez, mas enfim, eu aceitei o desafio, fui, passei por todas as provas, todos os desafios, e consegui ganhar o concurso Miss Joinville Mundo 2018. E foi ali que me despertou que eu precisava realmente evoluir para chegar, né, avançar. E aí realmente vieram todas as críticas construtivas, não construtivas, muitos nãos, porque a gente precisa realmente de muito apoio, né? Apoio de pessoas que estejam ao nosso lado, que acreditam no nosso potencial, patrocinadores, apoiadores, pessoas que demonstram realmente que torcem pela gente, que nos motivam. E assim foi. Aí eu aceitei todas as críticas, mudei muito. Quem me conhece sabe que eu tinha cabelo liso, alisava o cabelo. E inclusive no Miss Joinville. E aí a partir do Miss Joinville que eu fiz toda a transição capilar. E aí consegui voltar com meus cachos. E isso também fez toda a diferença durante o concurso pra mim. E foi uma jornada bem longa, mas o start inicial foi esse. Foi o Miss Joinville Mundo em 2017. E foi o pontapé inicial de toda essa carreira. Isso que você tá falando, né, Fê, de se aceitar a tua natureza, a tua essência e até as tuas características, né, estéticas, como o teu cabelo. Sim. Isso fez uma diferença.
vida e para os concursos. E isso também serve como exemplo aqui, tá? Para quem está assistindo, assim, se aceitar é a melhor forma de você ser autêntico contigo mesmo. E é assim que você vai se expressar e é dessa forma que a tua energia vai contaminar o ambiente, seja positivamente ou negativamente, né? Se você tem que mudar tuas características para ser alguém que você gostaria de ser, isso já vai contra a tua natureza. Então, quanto mais você se conhecer, mais toda você vai mudar, né? Todo o teu corpo vai mudar, a tua característica, ou seja, vai mudar para ser cada vez mais quem você é realmente. Gente, vamos ver. Tem várias perguntas aqui, eu acho que a gente não vai conseguir responder todas. Nosso tempo tá acabando, né? Faltam 3 minutinhos, pessoal. Gente, mas assim, apesar disso, me desculpa quem não conseguir responder, porque olha, quanta pergunta aqui, quanta mensagem. Muito obrigada pela participação de vocês. E se o nosso diretor, assim, liberar, Henrique, quem sabe a gente faz uma segunda live com o Dr. Eduardo para falar um pouco mais e conversar um pouco mais a respeito, porque realmente é um assunto que vai muito além de concurso de beleza. É a vida, né? O que a gente tá falando aqui é de vida mesmo, né? Um concurso que, quanto mais você ficar preparado, né, contigo mesmo, se conhecer, mais você enfrenta qualquer desafio, né? Qualquer objetivo. Exatamente. E para encerrar, eu falo isso para vocês. Gente, vocês que estão aí para concorrer a concurso, cuidem do emocional de vocês, sabe? Olhem para esse lado, olhem para dentro, porque é ali que vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença na vida e em concursos, seja lá o que você for fazer, sabe? Se conheça, saiba quem você é, quais são os seus objetivos, dentro ou fora daquilo que você tá caminhando, e se conheça, né? Eu agradeço muito também, porque quando o Henrique convidou a Fernanda para fazer essa live, ela olhou pra mim assim: eu vou te convidar, vai ser contigo que eu vou fazer essa live, porque a gente precisa falar dessa questão emocional. E eu realmente, a gente sempre conversa muito sobre isso, o quanto isso é importante, né, pessoal? O quanto isso é necessário, né, para todo mundo, né, para todo mundo. Quem acha que não se conhecer não é necessário, vai perder muito com isso, sabe? Então, pensem nisso. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você entender quem você é, mais você vai aproveitar essa vida que passa tão rápido. É isso mesmo. Eu queria continuar. Gente, é a primeira live que eu faço, adorei. Ela já viciou. Mas não é a última também, né? A gente vai continuar. Toda quarta-feira estarei aqui com vocês, no mesmo horário, entrevistando as candidatas. Pose pro print, ó. Tão pedindo. Opa, vamos lá. 1, 2, 3. E pessoal, eu acho que a Fernanda colocou meu Instagram aqui também. Se alguém tiver uma pergunta pessoal ou de outro gênero, assim, fora de concurso também, fica à vontade para me enviar lá pelo meu Instagram, né, @psicoterapiaeduca. E eu tô à disposição de vocês também, tá bom? E é isso, gente. Então, todas as quartas-feiras estarei aqui com vocês às 9 horas, entrevistando também as candidatas a Miss Brasil Supranet 2020. Estou ansiosa para conhecê-las e apresentá-las para vocês também. Estamos com um time maravilhoso e é isso. Muito obrigada, doutor Eduardo, pela sua participação. Fernanda. Muito obrigada a todos vocês que participaram e que mandaram perguntas e tudo mais. Obrigada, Miss Brasil, pela oportunidade. E é isso. A gente se vê em breve. Um beijo. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, Agora tchau. Deixa eu ver como que encerra, que eu nem sei ainda.